Olá, queridos amigos. Imaginem isto: véspera de Natal, velas piscando suavemente pela sala de jantar, o cheiro quente de presunto assado, biscoitos de gengibre e pinheiro enchendo todos os cantos. Risadas ao redor da mesa, copos se tocando em brindes silenciosos, rostos da família que eu amo desde criança. Então, naquele momento aconchegante e perfeito, meus próprios pais me olham nos olhos e contam a mentira mais profunda da minha vida, bem ali, na frente de todos. Uma mentira sobre a herança da vovó, sobre o que ela cuidadosamente guardou para mim. Meu coração parou. Eu fiquei congelada, sem conseguir respirar, enquanto eles sorriam e erguiam os copos como se nada tivesse se quebrado dentro de mim. Eu pensei que aquilo era o fim da confiança na minha família. Mas meses depois, por puro acaso, entrei em uma pequena agência bancária e falei com o gerente. O que ele me contou virou tudo de cabeça para baixo. A verdade veio à tona, quieta, firme e poderosa. Se você já sentiu aquela dor aguda de traição das pessoas que te criaram, por favor, fique comigo. Esta é a minha história, e mesmo agora ela ainda me traz lágrimas. Antes de começarmos, se essas histórias reais e cheias de coração sobre família tocam você, histórias de dor, cura e da justiça suave que às vezes chega, você consideraria se inscrever? É só tocar no botão. Significa muito, e talvez o próximo conto pareça feito para você. God Julho a todos vocês que estão ouvindo hoje. Que este Natal traga paz e calor, não importa o que você tenha passado. Meu nome é Jenny Hall. Tenho 36 anos agora, moro em um apartamento simples em Estocolmo com uma pequena varanda com vista para a água. Nas noites tranquilas, eu me sento ali com o chá e deixo as ondas acalmarem meus pensamentos. Mas há alguns anos, eu ainda era a filha que sempre voltava para casa no Natal, esperando sentir aquela magia de infância de novo. A vida fica corrida quando crescemos, trabalho, contas, construir o próprio caminho, mas as festas em família? Elas continuavam sagradas para mim. Meus pais, Rune Magnusson e Majlis Persson, moram na mesma casa onde eu cresci, nos arredores calmos da cidade. É aconchegante, com pisos de madeira que rangem, livros por toda parte e uma cozinha que sempre cheira a lar. Papai era o tipo forte e quieto, alto, com mãos ásperas de anos na construção. Ele consertava qualquer coisa. Mamãe era o coração gentil, sempre cuidando da comida, das flores e das velas. Eles não eram ricos, mas cuidadosos. Guardavam cada coroa e frequentemente falavam sobre o futuro. Era entendido que o que eles construíram um dia me ajudaria, a única filha deles. Eu nunca pedi muito. Saí de casa jovem, consegui um emprego em marketing, paguei meu próprio caminho. Mas a vovó, mãe do papai, ocupava um lugar especial. Ela faleceu há 5 anos após uma longa doença. Deixou uma herança modesta, uma pequena casa no interior, algumas poupanças e investimentos cuidadosos. Vovó e eu éramos próximas. Ela segurava minha mão e sussurrava: "Não se preocupe, Jenny. Eu cuidei para que você estivesse segura. Isso é para você." Eu sorria na época, pensando que era só o amor dela. Nunca imaginei que seria tão importante. Aquela véspera de Natal mudou tudo. A casa parecia mágica. A árvore brilhava com velas de verdade, tradição da mamãe. Os pratos estavam cheios de presunto, jansons frestelce, mirtilos vermelhos. Parentes vieram, tia, primos, velhos amigos. Cantamos canções natalinas, compartilhamos risadas. Então papai se levantou, pigarreou. "Família", ele disse calmamente, "é hora de falar sobre o espólio da vovó. Está resolvido. A casa, o dinheiro, dividido justamente." Mas Jenny concordou que não precisa da parte dela agora. Ela está se virando bem sozinha. Então vamos usar para a casa da família, concertos, um telhado novo, para manter este lugar por anos. Silêncio. Todos os olhares em mim. O calor queimava meu rosto. Eu não tinha concordado. Ninguém perguntou. Olhei para papai, depois para mamãe. Ela não encontrava meus olhos.
Só sorriu e disse baixinho: é o melhor, querida. Você é independente. Achamos que você ficaria feliz. Eu não consegui falar. Minha garganta fechou. Meu coração batia forte. Primos se mexeram. Tia murmurou sobre família. Eu sussurrei: eu não disse isso. Papai ergueu o copo. A família. Eles beberam. Eu me excusei, tranquei a porta do banheiro e chorei como criança. Não era só o dinheiro. Era mentira, dita tão facilmente, tão publicamente. Eles reescreveram nossa história, me fizeram parecer a que não ligava. Por um momento, a culpa se enrolou dentro de mim. Eu tinha sido distante demais. A dor ficou pior. Saí cedo, dirigi para casa na neve. Músicas de Natal soavam vazias. Não dormi. No dia seguinte, liguei para uma amiga advogada. Ela disse: se a vovó deixou o testamento, veja. Não presuma. O medo cresceu. E se eles estivessem certos? Semanas passaram. Evitei ligações. O Natal virou janeiro frio. O trabalho me manteve em pé, mas a dor ficou. Então, num dia chuvoso de fevereiro, fui à pequena agência bancária perto do meu trabalho, onde a vovó tinha as contas para atualizar minha poupança. Rotina. O gerente Olof Stromberg me cumprimentou com gentileza. Mais velho, olhos suaves. Enquanto verificava meu arquivo, parou. Jane Hall, você é neta da senhora Magnusson? Sim, eu disse, garganta apertada. Ela faleceu há anos. Eu cuidei das contas dela, ele disse. Mulher adorável. Sempre falava de você com carinho. Então perguntou baixinho: você chegou a ver o testamento dela? Ou o traste? Meu estômago revirou. Traste? Ele se inclinou. Ela criou um traste privado. A casa, as poupanças, tudo para você. Ela foi clara: ninguém mais toca sem a sua permissão. Eu tenho os papéis. A família nunca prosseguiu. Eu o encarei. Eles disseram que eu abri mão. Na véspera de Natal. Na frente de todos. Ele balançou a cabeça. Não foi o que ela me disse. Ela confiava mais em você. Queria você segura. Deixou uma carta, para você. Ele me deu um envelope. Minhas mãos tremiam. A letra da vovó: querida Jenny, se eles tentarem tirar isso, lembre-se, é seu. Você merece. Não deixe a culpa te parar. Com amor sempre, vovó. Lágrimas caíram. Naquele escritório quieto, tudo mudou. A mentira de Natal não era só palavras. Era roubo, do que a vovó queria só para mim. E ali eu estava, sentada naquele pequeno escritório bancário silencioso, segurando a carta da vovó como se fosse a única coisa que me impedia de desmoronar. Lágrimas embaçavam sua caligrafia familiar, mas as palavras queimavam claras: era meu. Tudo aquilo. A casa que ela tanto amava, as economias que ela guardava com tanto cuidado, a promessa silenciosa de segurança que ela sussurrara para mim tantas vezes. Em um único momento, a mentira à mesa de Natal não era mais apenas dolorosa, parecia roubo. Roubo da confiança dela em mim, do futuro que ela queria que eu tivesse. Agradeci ao Olof Stromberg com a voz trêmula e saí do banco atordoada. A chuva havia se transformado em uma neve suave lá fora, flocos se prendendo no meu cabelo enquanto eu caminhava sem rumo. Minha mente repassava cada detalhe daquela véspera de Natal, a voz calma do papai, os olhos desviados da mamãe, a forma como toda a mesa parecia prender a respiração quando eles falaram por mim. Eu me sentia pequena novamente, como a menininha que se escondia atrás das saias da vovó quando o mundo parecia grande demais. Mas dessa vez, a vovó não estava lá para me abraçar. Ela já havia me dado o que eu precisava, ela havia deixado a prova. Não voltei correndo para casa. Vagabundeei pelas ruas de Estocolmo, passando por janelas iluminadas onde outras famílias ainda celebravam as festas tardias, passando por casais de mãos dadas sob guarda-chuvas.
Pensei em ligar para meus pais naquele exato momento, voltar correndo para casa e colocar tudo sobre a mesa da cozinha. Mas algo me impediu. Talvez fosse medo. Talvez fosse a mesma culpa que eles haviam plantado em mim naquela noite. Ou talvez, no fundo, eu quisesse que eles sentissem o que eu senti, a realização lenta e dolorosa de que a confiança pode se quebrar em silêncio. Os dias viraram semanas. Guardei a carta e os documentos do traste trancados na gaveta da minha escrivaninha, como um segredo que eu ainda não estava pronta para dividir com o mundo. Toda vez que o telefone acendia com uma ligação da mamãe ou do papai, eu deixava tocar. Dizia a mim mesma que estava ocupada com o trabalho, mas a verdade era mais simples: eu tinha medo. Medo das desculpas deles, medo das lágrimas que viriam, medo de que, se eu os confrontasse, a família que eu sempre me agarrei se despedaçasse completamente. Uma noite no final de março, a neve finalmente derreteu, e a primavera começou a sussurrar pela cidade. Eu estava sentada na minha varanda com uma xícara de chá que havia esfriado, olhando para a água. Abri a gaveta e peguei a carta da vovó novamente. Li devagar dessa vez, deixando cada palavra se assentar. Ela não a havia escrito com raiva. Ela a escreveu com amor, e com certeza. Ela sabia, de alguma forma, que um dia alguém poderia tentar tirar isso de mim. E ela confiava que eu seria forte o suficiente para reivindicá-lo. Foi naquele momento que decidi: eu não deixaria a mentira vencer. Liguei novamente para a amiga advogada. Dessa vez, eu tinha tudo: os papéis do traste, a carta, até os contatos de Olof se necessário. Ela revisou tudo com cuidado e disse as palavras que eu esperava ouvir: Jenny, isso é a prova de tudo. O traste nomeia você como única beneficiária. Seus pais não tinham direito legal de redirecionar ou realocar nada sem o seu consentimento. Se você quiser fazer valer, nós podemos. Eu não queria vingança do jeito barulhento e raivoso que as pessoas imaginam. Não sonhava com brigas gritadas ou humilhação pública. Eu só queria que a verdade prevalecesse. Queria que os desejos da vovó fossem orados. E talvez, silenciosamente, eu quisesse que meus pais me olhassem e vissem que eu não era mais a filha que podia ser falada por eles. Esperei até um domingo em abril. O ar estava suave com o perfume das cerejeiras em flor. Dirigi até a casa deles sem ligar antes. Minhas mãos tremiam no volante o caminho todo, mas continuei dirigindo. Quando cheguei, a mamãe abriu a porta com seu sorriso caloroso de sempre, surpresa mas feliz. Jane. Que surpresa adorável. Entre, entre. Vou fazer café. O papai estava na sala de estar, lendo o jornal. Ele ergueu os olhos, e por um segundo seu rosto suavizou como antigamente quando eu era pequena. Depois ele viu a pasta na minha mão, e algo mudou nos seus olhos. Sentamos à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tudo começou. Coloquei os documentos com delicadeza, sem bater, sem acusar. Apenas os coloquei ali. Eu sei de tudo, disse baixinho. A vovó criou um traste. Para mim. Só para mim. Ela deixou claro. Vocês sabiam. E na véspera de Natal, vocês disseram a todos que eu não queria. Vocês falaram por mim. Vocês tomaram o que era dela para dar. O silêncio encheu o cômodo como um cobertor pesado. As mãos da mamãe se contorciam no colo. O papai olhava para os papéis como se eles pudessem desaparecer se ele olhasse por tempo suficiente. Nós pensamos, a mamãe começou, voz pequena. Pensamos que era o melhor para a família. A casa precisa de tanto conserto. Nós poderíamos todos? Mas não era de vocês decidir, eu disse, mais suave do que me sentia. A vovó me escolheu. Ela confiou em mim. E vocês tiraram essa confiança. O papai finalmente falou, voz rouca. Não queríamos te machucar, Jane. Só, nós entramos em pânico. As despesas estavam se acumulando. Pensamos que você entenderia. Você sempre pareceu tão forte, tão independente. Senti o velho puxão, o amor, a culpa, o desejo de consertar tudo novamente.
Mas a carta da vovó estava no meu bolso, uma âncora silenciosa. Eu não vou ficar com a casa, disse a eles. Não agora. Mas as economias, os investimentos, isso é meu. E se vocês tentarem tocar no que resta novamente, não terei escolha senão proteger legalmente. A mamãe começou a chorar, suave e quebrada. O papai parecia mais velho do que eu jamais o vira, ombros curvados. Eles não discutiram. Não negaram. Apenas ficaram ali sentados, o peso das próprias escolhas se assentando sobre eles. Saí logo depois. Sem abraços, sem promessas de próxima vez. Apenas um adeus silencioso na porta. Enquanto dirigia embora, as flores de cerejeira flutuavam pelo para-brisa como confetes suaves. Eu não sentia triunfo. Sentia, livre. A traição ainda doía, mas não me dominava mais. A vovó havia me dado mais do que dinheiro, ela me deu a coragem de permanecer na minha própria verdade. Enquanto eu dirigia para longe da casa deles naquela tarde de abril, com flores de cerejeira flutuando pelo para-brisa como suaves sussurros do passado, algo dentro de mim finalmente se acalmou. A dor ainda estava lá, quieta, persistente, como velhas feridas às vezes ficam, mas ela não controlava mais todos os meus pensamentos. Pela primeira vez em meses, respirei fundo e senti o ar encher meus pulmões sem aquele peso pesado me oprimindo. A carta da vovó descansava no meu bolso como uma mão quente no meu ombro, me lembrando que o amor de verdade, não desaparece quando as pessoas cometem erros. Ele permanece. Ele protege. E, às vezes, ele te dá força para seguir em frente mesmo quando o caminho parece quebrado. Os meses que se seguiram foram estranhos e belos à sua própria maneira. Eu não cortei meus pais completamente. Não consegui. Eles ainda eram meus pais, imperfeitos, humanos, carregando seus próprios medos e arrependimentos. Mas a dinâmica mudou. As ligações telefônicas ficaram mais curtas, mais cautelosas. As visitas eram menos frequentes, mas quando aconteciam, havia uma nova honestidade nos silêncios entre nós. Nada mais de fingir que tudo era perfeito. Nada mais de reescrever minha história para encaixar na versão deles. Usei parte da herança com sabedoria, exatamente como a vovó gostaria. Comprei uma pequena cabana à beira de um lago, a 1 hora de Estocolmo, nada grandioso, apenas um lugar aconchegante de madeira com janelas grandes e uma varanda onde eu podia sentar e observar a água. Plantei as flores que ela amava, lilazes, lavandas e aquelas delicadas rosas brancas que ela costumava cortar para mim quando eu era pequena. Toda vez que caminho pelo jardim agora, sinto ela perto. Ela está na forma como as pétalas captam a luz da manhã, no perfume que entra pelas janelas abertas nas noites de verão. No último Natal, fiz algo diferente. Em vez de voltar para a casa antiga, convidei alguns amigos próximos para a cabana. Mantivemos simples, uma arvorezinha com velas de verdade, presunto assado na mesa, biscoitos de gengibre feitos com a receita antiga da vovó. Sem grandes discursos. Sem brindes à família que um dia pareceu uma gaiola. Apenas calor, risadas e o suave crepitar da lareira. Pela primeira vez em anos, o Natal pareceu tranquilo. Pareceu meu. Meus pais passaram a tarde, só para um café. Trouxeram um pequeno presente, uma foto emoldurada da vovó me segurando quando eu era bebê. Os olhos da mamãe estavam vermelhos quando ela me entregou. O papai ficou quieto perto da porta, com as mãos nos bolsos. Não falamos sobre o fundo fiduciário nem sobre a mentira naquela noite. Não precisávamos. A verdade já tinha sido dita, e no seu rastro, algo frágil, mas real, começou a crescer novamente respeito, talvez, ou pelo menos o começo de uma compreensão. Aprendi que a vingança, no final, não é sobre machucar as pessoas que te machucaram. É sobre recuperar o que foi tirado, sua voz, seu valor, seu direito de viver sem pedir desculpas. Às vezes, essa recuperação é silenciosa. É uma carta aberta no escritório de um banco. É uma conversa calma à mesa da cozinha. É escolher plantar flores em um jardim que pertence só a você.
E, às vezes, é olhar para as pessoas que te criaram e perceber que perdoar não significa esquecer, significa se libertar do poder que os erros delas um dia tiveram sobre você. A vovó me ensinou isso. No seu planejamento cuidadoso, nas promessas sussurradas, na carta que ela deixou para o dia em que eu mais precisasse, ela me deu mais do que uma herança. Ela me deu prova de que eu era vista, valorizada e amada além de qualquer medida. E por causa dela, sei agora que mesmo quando a família falha, ainda podemos nos manter de pé. Hoje, quando me sento na varanda da minha pequena cabana, observando o lago brilhar sob o sol ou a lua, faço um brinde silencioso a ela. A mulher que acreditou em mim quando os outros não acreditaram. A verdade que encontrou o caminho de volta até mim. E a vida que estou construindo, um passo honesto de cada vez. Se você ficou comigo até o final dessa história, obrigado do fundo do meu coração. Essas palavras não foram fáceis de compartilhar, mas contá-las parece deixar a luz entrar em um quarto que esteve escuro por tempo demais. Se essa história te tocou, se você já sentiu aquela mesma traição silenciosa, ou se encontrou seu próprio caminho para se erguer acima dela, por favor, deixe um comentário abaixo. Eu leio todos, e as palavras de vocês me lembram que não estou sozinha. E se você quiser mais histórias como essa, jornadas reais e emocionais através da família, da cura e da graça inesperada que a vida às vezes oferece, por favor, considere se inscrever. Significa o mundo para mim. Feliz Natal para você, querido amigo. Que seu coração seja gentil consigo mesmo, que suas festas sejam cheias de alegria tranquila, e que seus dias à frente sejam luminosos com o tipo de paz que vem de saber que a sua verdade importa. Cuide-se, sempre.